paz, tá certo? Pastor Horácio, vem cá, vamos fazer uma oração pelo senhor, pela pastora Beth também, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar aqui pela vida do Horácio. Muito obrigado por essa vida, por esse vaso, pela presença do Senhor na vida dele, pela palavra que o Senhor compartilhou ao seu coração, e que o Senhor possa encontrar em nós ouvidos para ouvi-la, em o nome do Senhor Jesus. Alcançamos pela fé a vida da pastora Beth, declaramos uma palavra de fé, de cura, de restauração, damos uma palavra de ordem a essas plaquetas, que elas se multipliquem, que elas cresçam, tudo aquilo que tem sido, Senhor, um ataque contra aquela vida seja retirado, seja arrancado, que o tratamento seja eficaz, em breve ela receba alta, fortalecida, repreendemos tudo aquilo que são intenções do inferno e declaramos a mão poderosa do Senhor sobre ela, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Glória. Pastora Elizabeth, eu creio que amanhã ela deve receber alta. E queremos aí agradecer aos irmãos que têm orado pela recuperação dela. Eu também, mas eu fui num grau mais ameno de uma dengue. E as plaquetas dela baixaram muito, enfim, e os médicos entenderam que seria importante que ela permanecesse no hospital. Hoje fizeram algumas intervenções lá e eu acho que com certeza não, né, gente? Ou eu acho, ou eu tenho certeza, não é verdade? Então, com certeza amanhã ela estará liberada em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria começar esse momento nosso aqui lendo uma passagem que está na carta aos Efésios, para a gente trabalhar um pouquinho o título dessa campanha que nós estamos tendo. A carta aos Efésios, no capítulo 3, ela vai dizer o seguinte: verso 8, o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios, no capítulo 3, verso 8, que ele é um apóstolo enviado aos gentios, né? E aí então ele vai falar também sobre a importância da igreja, o propósito que Deus o colocou dentro da igreja. E a partir do verso 8, isso é muito importante a gente entender, ele vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 3, verso 8. Eu vou ler aqui na NVI, embora eu goste mais da Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel. Mas vamos ler aqui e aí nós vamos entender um pouquinho disso aqui. Ele diz assim, Efésios 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido em oculto, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Muito bem. Todos entenderam? Não, né? Não deu para ver muita coisa, não. Mas presta atenção numa coisa. O apóstolo Paulo está falando que foi concedida a ele a graça de ser um anunciador de boas notícias aos gentios. Quem são os gentios? O mundo da época de Paulo, biblicamente falando, ele era dividido em duas partes: os judeus e os gentios. Podemos usar aqui uma expressão mais adequada para o nosso dia a dia.
o mundo era dividido entre judeus e o resto. Amém? E isso não é somente uma questão de preconceito, não. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 36, que aquele que não tem o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Muito bem. Ele está dizendo assim que a ele foi dada essa graça de anunciar o Evangelho. E a anunciação do Evangelho, nós entendemos, obviamente, ele vai falar sobre isso, tanto é que no verso 14, depois você entende isso com mais clareza, é através de uma instituição chamada igreja. Diga comigo, igreja. Então, irmãos, quando o pastor Carlos nos propõe essa passagem que está lá em 1 Coríntios, que dá o início, dá a base, dá a direção para essa campanha que nós fazemos sobre a igreja, sobre tirar o fermento da igreja. Quantos vieram aí pelo menos 2 dias dessa semana? Deixa eu ver. Amém. Quantos vieram um dia dessa semana? Aí. E quantos não vieram nem um dia? Eu não pude vir, irmãos, não teve jeito. Mas veja bem, o propósito dessa campanha toda é nós trabalharmos aquilo que é uma coisa chamada igreja. Porque lá no verso 10 desse capítulo aí, ele vai falar uma coisa interessantíssima aí, aliás, tudo aí é muito interessante, mas que coaduna, que fecha muito bem, que vem ao encontro daquilo que está sendo falado. E eu queria que nós analisássemos então. O irmão poderia, isso aí, essa versão é muito boa para isso aí. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós precisamos de entender como igreja, além daquilo que a simples leitura do texto nos traz. Olha só, ele está falando que a igreja é um instrumento para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Vocês estão entendendo isso aí? Amém? Quem está acompanhando comigo, diga amém. Deixa eu ver. A igreja, ela tem um dos propósitos da igreja é manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Amém? É o que ele está dizendo ali, olha. Mas manifestar isso aonde? Se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares aonde? Celestiais. A igreja que manifesta para o mundo espiritual. Presta atenção, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Para o mundo espiritual, a multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja, ela não se constitui em apenas um lugar onde nós temos comunhão e clamamos e buscamos a Deus e aprendemos sobre Deus. Mas a igreja, como um corpo vivo, ela tem o propósito de manifestar não somente ao mundo que está ao nosso entorno, mas o alcance é muito maior. Sabe, quando nós falamos que participamos de uma igreja, nós não estamos falando apenas para que as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que vivem, os nossos vizinhos, não é somente para esse âmbito natural. O que o Efésios está dizendo aqui é que a igreja também, ela alcança, ela transcende, ela vai até as regiões celestiais. E daí começa então agora a gente entender um pouco mais disso aí. Se a igreja tem como propósito manifestar não somente na terra a multiforme sabedoria de Deus, mas ela tem também esse poder de alcançar e impactar o mundo espiritual. É muito fácil a gente entender que boa parte do que a humanidade vive, de luta, de angústia,
tem origem no mundo espiritual. E agora presta atenção numa coisa. O irmão pode tirar esse versículo aí e colocar agora o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, que esse capítulo 5 é que deu o tom para essa campanha que nós estamos falando. Lá no versos 7, 8, né, pastor? Presta atenção, olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Não, nós vamos começar a partir do verso 1. E você pode projetar, deixa o verso 1 e eu quero fazer um comentário aqui com a igreja. A Bíblia vai dizer, nessa mesma carta, não precisa projetar, vou comentar com vocês, depois vocês olhem na casa de vocês para a gente guardar o tempo, até porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, para ir ficar lá com a dona Beth, lá no hospital, e lá acho que o horário de entrar até as 10 da noite. Então, nós queremos concluir, a questão é que eu não vou ficar aqui até as 10, não é isso, não, irmão? Pode ficar tranquilo, viu? Porque ainda tem que passar em casa, organizar algumas coisas, etc. Mas preste atenção nesse detalhe aqui. A igreja é um instrumento de Deus na terra, para que a multiforme sabedoria dele seja conhecida. Não somente entre nós, entre Araguari, entre Minas Gerais, entre Brasil, entre América do Sul, América Latina, enfim, não somente isso. Mas a Bíblia diz que a igreja ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus e ela alcança as regiões celestiais. Agora prestem atenção numa coisa. Eu comecei a falar com vocês sobre essa mesma carta aos Coríntios no capítulo 14. Olha que coisa escandalosa aqui, irmãos. O capítulo 14 dessa carta aos Coríntios, ele vai se ocupar dos dons espirituais. No capítulo 12 também, e o 13 também, mas o 13 ele está mais centrado ali, resumindo, falando sobre o amor. Mas olha que coisa interessante. O capítulo 14 da primeira aos Coríntios, ele vai dizer, quando você lê ele, você entende o que é dessa igreja de Coríntios. Porque ele vai falar, por exemplo, eu vou usar somente isso para vocês entenderem, sobre o orar em línguas. A Bíblia diz que o mover de oração em línguas, se tiver visitante na igreja, isso deve ser feito com muita ordem, um após o outro, e de preferência tem alguém que interprete. Amém? Bom, se Paulo está dizendo isso, se ele está dando esse conselho, essa direção, é porque é fácil de concluir que aquela igreja tinha uma grande intensidade na manifestação de dons espirituais. Porque senão ele não estaria falando nisso. A carta de Paulo, se você pegar o início dela, você vai perceber que são questionamentos que a igreja de Corinto fez para ele, perguntando sobre alguns detalhes. E aí ele vai ensinar como é que lida com a oração em línguas. E ele fala, olha, vamos fazer esse negócio com ordem. Por que ele fala isso, irmãos? É porque havia uma superabundância do mover de línguas dentro daquela igreja. Então aquela igreja ela era desenvolvida no ponto de vista dos dons espirituais, nas manifestações dos dons do Espírito Santo. Vocês entendem isso? Isso era uma característica dessa igreja. Agora, voltemos então agora para 1 Coríntios. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que BO que o apóstolo Paulo está relatando aqui nessa primeira carta aos Coríntios, irmãos. Olha como isso é sério. Uma instituição
que tem uma experiência com Deus, que tem uma conexão com o divino, que sobre boa parte dos seus membros é liberado o dom de falar em línguas, ou seja, o sobrenatural do Espírito Santo vem sobre aquela igreja. Essa igreja tem, e não somente ela, mas especificamente ela, porque o texto é esse aí, ela tem como missão também manifestar no mundo espiritual a multiforme sabedoria de Deus. Lá no meio nós temos um irmão que está dormindo com a madrasta. Vocês estão entendendo quanto é importante a gente de vez em quando entrar nisso e falar sobre esse detalhe? Porque nós fazemos parte de uma instituição muito mais séria do que às vezes nós imaginamos. A Bíblia vai dizer que vai nos ensinar que nós somos a noiva do Cordeiro. Então, olha a importância de se falar sobre isso. Como é que uma instituição, se você deixa lá no meio um pouquinho de fermento, a tendência do fermento é expandir, é aumentar, é multiplicar. Chega um momento em que esse fermento, ele toma toda a massa. E aquilo que era um propósito de Deus, de revelar a multiforme sabedoria de Deus, se torna então, se não se tomar cuidado com esse fermento, se não tirar esse fermento fora, aquilo que tinha como propósito, como missão, como graça, como autoridade espiritual, pode se tornar numa grande reunião de Satanás com seus anjos. Estou sendo um pouquinho dramático aqui, só para mostrar para vocês o quanto é importante que a igreja debata essa questão do fermento. Porque se você deixar isso crescer, isso perde o controle. Isso se torna uma carreta na descida e lá embaixo tem uma curva e essa carreta não tem freio. Entende, irmãos? Quando Efésios fala que pela igreja é manifestada a multiforme sabedoria de Deus, então essa igreja ela tem que guardar uma coerência com aquilo que é o Espírito de Deus. E olha só o que ele diz. Ele diz que nem mesmo entre os pagãos, eu não sei se é isso, aí, ó, entre os gentios, mas algumas traduções falam entre os pagãos, nem mesmo entre eles havia uma imoralidade nesse nível. Então, às vezes, uma palavra sobre tirar o fermento, ela pode, às vezes, bater assim meio atravessado no nosso ouvido, né? Mas ela é importante, irmãos. Ela é muito importante. Porque se eu, por acaso, for um fermento que estou nesse meio, eu preciso de mudar a minha trajetória. E às vezes eu não sou um fermento, mas eu estou na beiradinha da forma para virar um pão misturado nesse fermento aí e estragar a massa toda. Isso é para mostrar para vocês que se nós temos um problema hoje na humanidade, e esse problema tem sobretudo uma origem espiritual, então a igreja aparece como um instrumento de Deus para reverter esse processo aí, em nome de Jesus. Amém? Então ele diz para nós, lá na primeira carta aos Coríntios, então, que ele dá essa dica para nós, e eu me recorri também, meditando sobre isso, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, para a gente falar mais sobre dois tipos de fermento aí. Marcos capítulo 8.
Nós estamos aqui nesse capítulo 8, no momento em que Jesus acaba de fazer um milagre, multiplicando os pães. E para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, a Bíblia diz assim, a partir do verso 11, depois que ele multiplica esses pães. Marcos capítulo 8, verso 11. Agora pode voltar para a NVI, só para a leitura ficar igual a que eu vou ler aqui. Diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente. Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Muito bem. Vejam bem, irmãos. A Bíblia está dizendo que os fariseus pediram para ele um sinal. E ele se negou a fazer um sinal. É o que a Bíblia está dizendo. Porque a motivação dos fariseus era para pô-lo à prova. Às vezes nós buscamos a Deus e questionamos com Deus algumas coisas, isso é legítimo. Isaías ele diz isso, ó, vinde e arrazoemos. Mas percebam bem, ele está dizendo aqui que ele não ia dar nenhum sinal para aquele povo. E aí, quando nós retornamos para o texto, e aí que eu quero concluir o meu momento aqui, no verso 14, na sequência, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Verso 15, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Na primeira carta aos Coríntios, ele começa falando de um fermento lá, que era chamada imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela manifesta, prestem atenção nisso, irmãos, o que há de mais primitivo nos nossos instintos. E eu vou explicar por quê. Se você observar lá, no capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que tem um jovem que está tendo um caso com a própria mulher do seu próprio pai, ou seja, a sua madrasta. Mas ele não censura essa mulher diretamente. Porque ele poderia dizer, censurar o homem e também a mulher. Mas percebam bem, na verdade, a voz de comando que é dada é para que o homem controle. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele vai dizer assim, que o homem é que santifica a mulher.
Falando agora um português mais compreensível, a bronca de Deus de fato é com o homem, porque a responsabilidade foi dada ao homem. No capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou para o homem, falou: olha, você vai cultivar e vai guardar. No capítulo 1, também do próprio livro de Gênesis, Deus fala com o homem: dominai. E quando um homem decide, então, partir para esse caminho, ser entregue aos seus instintos, ele não está dominando nem sobre ele. Quando, na verdade, o homem foi criado para governar sobre a terra. Na própria carta aos Coríntios, no capítulo 6, depois você vai ver que nós haveremos de julgar os anjos. E aí eu te pergunto, como é que um homem que tem uma relação com a mulher do seu próprio pai vai ter uma autoridade espiritual para governar sobre a terra? Estão entendendo, gente? Ô macho velho, olha para mim aqui. A responsabilidade sobre nós é muito maior do que sobre as mulheres. Cabe aos homens santificar a sua própria esposa. Amém? Muito bem. Aqui nós temos dois, então nós temos o primeiro tipo, é claro que não é o primeiro, não é uma ordem de sequência, que haverão outros também. Mas nós temos esse fermento da imoralidade sexual. Mas ele diz lá, agora não Paulo, mas o próprio Jesus, diz em Marcos no capítulo 8, ele cita mais dois tipos de fermentos. Um deles é o fermento dos fariseus, e o outro é o fermento de Herodes. Nós não vamos ler essa parte, vamos passar adiante, mas você pode marcar aí, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, tem um momento ali, está bem no início do capítulo 23, em que, vamos ler, né, gente? Nós vamos aproveitar. Capítulo 23 de Lucas. Jesus, então, está ali em poder dos soldados e começa o processo todo de acusação contra ele. E nós temos aqui, capítulo 23, verso 8. Quando Herodes, isso aqui, irmãos, está no momento ali em que Jesus é preso, e ele então é levado a Pilatos e a Herodes, aí eles ficam naquela dificuldade enorme para ver em que é que eles enquadrariam ele, se seria na abolição violenta do Estado de Direito, né? Ou essas outras coisas, quando você fica tentando pensar ali para tipificar alguma transgressão. Percebam bem. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Já pensou que bacana, gente? Herodes alegre, porque viu Jesus, converteu o homem. Nada, irmãos. Presta atenção, isso é um fermento que às vezes está dentro da igreja e às vezes nós estamos sendo alcançados por esse fermento. A Bíblia diz que ele ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Oh, que saudades de Jesus que Herodes estava. Muito bem. Pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. Irmãos, que coisa. Há um fermento que às vezes entra dentro da igreja e nós temos que ajudar os irmãos a se desvencilharem dele, que é o fermento
dos sinais. Às vezes nós mesmos estamos tendo uma frequência na igreja. Na verdade, nós não estamos muito preocupados com a moral espiritual que o Senhor tem para nós, mas o que nós queremos ver é eventos. Eventos, eu digo assim, qual que é a expressão que eu poderia usar aqui para os irmãos entenderem mais ainda? Nós queremos ver espetáculo. Às vezes o espetáculo montado, e quando eu digo espetáculo, não estou falando de um espetáculo artístico, eu estou falando muitas vezes de um espetáculo onde as pessoas veem uma pessoa sendo liberta de demônios, e aquilo atrai ela. Mas da segunda vez já nem tanto, da terceira vez nem tanto, nem tanto, por quê? O que atraiu ela não foi a necessidade de ser restaurada na sua alma pela palavra de Deus. Entende o que estou falando? Ele queria ver algum sinal. Herodes. E às vezes, irmãos, os sinais nem acontecem na nossa vida, igual nós esperamos. E desistimos da nossa caminhada porque procuramos ao Senhor, não porque queremos uma reaproximação dEle, e que seja cortada de nós toda uma maldição herdada de Adão. Mas porque muitas vezes queremos ver o quê? Sinais. E às vezes isso até oprime nós como cristãos. Porque nós atraímos as pessoas para a igreja prometendo a elas sinais que às vezes Deus não vai manifestar. E se vocês querem um exemplo disso, de uma pessoa que ficou firme, apesar de não ver sinais, né? Eu posso aqui agora, sem ter pedido nenhuma autorização para ele, mas eu posso usar, por exemplo, eu vejo no rosto de cada um de vocês, mas como exemplo, aqui agora objetivamente falando, o Marquinhos, esse cidadão que está ali, ó. Esse cidadão veio para a igreja, nós oramos, né, pastor? Com o irmão dele numa luta contra uma enfermidade, né? E o Senhor recolheu o irmão dele. E com certeza seria muito justo se ao longo dessa enfermidade do irmão, se ele esperasse de fato um dia em que nós fôssemos na casa do irmão dele, impuséssemos as mãos e o irmão se levantasse na hora curado. Mas isso não aconteceu. Mas aconteceu algo muito melhor do que a cura do irmão dele, que foi a libertação do mundo das trevas, quando ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Cada um de nós temos aqui exemplos claros disso. Se estamos aqui, irmãos, estamos persistentes, nós não estamos limitados conforme Herodes estava limitado. Glória a Deus. Amém? Esse é um espírito. Sabe, nós viemos aqui, nós oramos a Deus, mas buscamos a Deus a cura, buscamos a Deus os sinais. Mas ainda que eles não sejam manifestados na mesma dimensão que nós imaginamos, é importante a gente entender que Ele continua sendo Deus e que algum propósito Ele tem quando Ele não se manifesta conforme ao nosso desejo. É curioso essa passagem do capítulo 8 de Marcos aqui. Estou lembrando aqui agora, se você andar um pouquinho depois, não vamos voltar nele não, mas se você andar um pouquinho mais na leitura, você vai ver que eles trouxeram um homem cego para Jesus curar. Ele falou, Senhor, impõe as mãos sobre ele. E Jesus falou, não é assim não, peraí, o mover é meu. Levou ele para fora, deu uma cuspida no chão, pegou aquele barro, passou nos olhos daquele homem.
a nossa motivação para estar dentro da igreja, ela tem que ser manifestar não somente no mundo em que nós vemos, mas no mundo espiritual, a multiforme sabedoria de Deus. Se eu sou incumbido disso como membro da igreja e não o faço, eu perco a minha autoridade espiritual. Amém? E por último, terminando, o pessoal do louvor já pode se aproximar já. Ele fala de dois fermentos aqui. Ele fala do fermento de Herodes e fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? É uma vida de aparência de espiritualidade. Esse é um problema. Porque, queridos, com coisas espirituais nós não brincamos. Eu falei no início da reunião, o Jorge voltou a falar quando ele nos falou sobre ofertas, sobre Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é impossível? Porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Os fariseus, a prática religiosa deles estava ancorada na obediência à lei. E quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a Deus, ancorados, pautados na nossa própria justiça de obediência à lei, nós invalidamos o sacrifício do Cordeiro de Deus. Porque quando nós buscamos a Deus em obediência à lei somente, e achando que isso é suficiente, nós estamos dizendo com a nossa atitude que nem precisava de Jesus ter morrido por nós, mas que nós poderíamos alcançar um nível tal de espiritualidade que Jesus se tornaria eventualmente dispensável em nossas vidas. Fermento dos fariseus, de buscar a obediência à lei, muitas vezes está dentro de mim, dentro de você, sem a gente perceber. Porque nós rejeitamos a graça de Deus. Mas quem sabe você seja uma pessoa que busca pela graça de Deus. Esse é o momento de nós então ficarmos de pé e confiando na graça do Senhor, pedir para que Ele venha sobre nós e nos transforme, não porque obedecemos à lei, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, em nome de Jesus. Queria pedir o pastor Carlos para fazer uma oração e eu vou me retirar, irmãos, que eu tenho que ir lá olhar a dona Beth, mas eu gostaria que você guardasse isso na sua mente. A graça de Deus manifestada em Cristo. E essa graça está presente aqui nessa noite. Essa graça vai alcançar a mim e vai alcançar você. Porque nós entendemos com muita clareza que Deus existe. E se Ele existe, Ele está aqui para transformar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Seu coração como vaso. Peça ao Senhor retirar todo o fermento, tudo que não presta da sua vida, da sua casa. Deus amado,
Arranca de nós o que não vem de Ti. Toda planta que o Senhor não plantou, retira do nosso jardim. Carpe das nossas vidas tudo que não presta, tudo que não é do Senhor, toda erva daninha, meu Deus. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Deus amado, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Olho para a cruz, Fala para Ele nessa noite. para a cruz eu vou. Eu quero, Senhor, oh meu Deus, Se eu sofrer, participar, meu amado, Sua obra vou cantar. meu Salvador, na cruz mostrou, revelou a nós o amor do Pai. O justo Deus, é pela cruz me chamou, meu Deus, Gentilmente Ele me atraiu, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu amado, meu amado, meu amado, e merecida vida, e merecida vida, meu amado, de graça recebi, por sua cruz. O que Ele fez comigo e com você, A morte me livrou, o que mais nos proporcionou, trouxe minha vida. Como estávamos, irmãos? Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Levante as mãos a Ele, agradeça de coração e diga: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, oh, gentilmente Ele me atraiu, eu sem palavras, quebrantado, declare a Ele: impressionante é o seu amor que Ele fez por nós. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Meu amado, Ele me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Com as mãos ao alto, diga para Ele: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez, pela cruz
me chamou gentilmente. Ele me atraiu e eu, sem palavras. Que eu faço me aproximo quebrantado. O seu amor. Sabe, irmãos, quantos fermentos, né? Tem vindo às nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano. Eu entendo que muito por isso Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele disse assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vocês têm ouvido. A palavra nos limpa, nos sara, nos liberta. Mas ele falou assim: ó, ninguém que estando limpo, já está limpo, precisa lavar, a não ser os pés. Então, ele diz que nós não estamos isentos de sermos contaminados com a sujeira desse mundo. E nós precisamos tanto, sabe, desse quebrantamento que essa palavra está dizendo, de nos prostrarmos aos pés da cruz, de clamarmos todos os dias o sangue purificador. O apóstolo João vai dizer: olha, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem, mas se pecarem, significa que há uma possibilidade. Você tem um advogado, vá até ele, confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago vai dizer isso para nós. O apóstolo João ainda vai dizer para nós: olha, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Significa, irmãos, que nós não estamos isentos. Estamos isentos. Pastor Horácio citou aqui, olha, imoralidade sexual, essa questão de sermos místicos, né? Uma outra palavra que poderia ser usada, por esse afã pelo sobrenatural. Puxa, o sobrenatural é fantástico, mas não é isso. A minha devoção não é pelo sobrenatural, não é pelo que Deus faz, é pelo que Deus é. Glória a Deus pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é, né? Poxa, Herodes ficou alegre, não com a pessoa de Jesus, mas por aquilo que ele podia fazer. E por fim, dos fariseus, pastor Horácio citando aqui a questão da religiosidade, vivermos uma vida de aparência. Sabe aquela coisa de santo por fora, mas podre por dentro? Jesus puxou a orelha deles nesse sentido. Vocês são sepulcros caiados, por fora bonitinho, limpinho, ornamentado, mas se tirar a pedra fede. Então, irmãos, o que adianta, né? Roupa bonita, cheirosinha, perfume, cabelo cortado, barba feita, né? Vestido de marca, sandália, né? Unhas feitas, as mulheres aí todas maquiadas, lindinhos, perfeitos, maravilhosos por fora, mas por dentro cheio do levedo do pecado, cheio da imoralidade. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ó, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, que significa que é uma possibilidade. Ele vai dizer no verso 3 do capítulo 5 assim: olha, por isso, irmãos, o Senhor vos chamou à liberdade para serdes servos uns dos outros pelo amor. Ele nos chamou para a liberdade para sermos servos. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim para mim e para você, ó: andai no Espírito, verso 16, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Coloca a mão no teu coração. Nós temos um guia, um mestre, um pastor, Espírito Santo. Esse pão asmo, esse pão sem fermento, Espírito Santo, coloca a mão no seu coração. Ele está aí, irmãos. Ele é o padeiro do céu, que faz o pão santo. Espírito Santo está aí, olha, né? Vamos andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que você não saiba o que você faz. Mas se você é guiado pelo Espírito, jamais você satisfará as concupiscências da carne. As obras da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, que mais? Idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Está escrevendo para a igreja. Está escrevendo para a igreja. Poxa, é uma possibilidade, está na minha vida, na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que mais? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, que mais? Domínio próprio. Coloca a mão no seu coração. Peça isso nessa noite. Espírito Santo, nós queremos terminar essa reunião orando. O Senhor é a nossa inspiração. O Senhor é o padeiro que pode fazer de nós um pão sem fermento. O Senhor é aquele que pode nos desintoxicar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é desse mundo. Nós estamos aqui em tuas mãos. Nós estamos, Senhor, oh meu Deus, nas tuas mãos, como uma massa se apresenta nas mãos do padeiro. Retira de nós tudo que não presta e nos coloca na fornalha da tua presença. Na fornalha da tua presença. Quantos querem a fornalha da presença dele? A unção dele, o fogo dele. Arranca, queima de nós o que não presta e faz de nós ouro, prata, limpa, purificada, um pão sem fermento, para a honra e glória do Senhor. Só você que recebe, dá um aplauso bem forte a Ele, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó, dá um abraço, seu irmão, fala amanhã continua, e se prepare para a vigília, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me.